Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, mais uma vez falando sobre a Constituição Federal de 1988. Agora é a vez do artigo 7º, inciso 30, 31 e 32. Nós vamos falar sobre a proibição da discriminação no trabalho. Incisos importantes do nosso texto constitucional. Vamos tratar de cada um deles, com foco, é claro, nas nossas provas, nos nossos concursos, não é verdade? Inciso 30 diz: proibição da diferença de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado. O inciso 31, proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Inciso 32, a proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos. Esses incisos fazem parte das proibições de discriminação em relação ao trabalho. Vamos tratar ponto a ponto para nós entendermos um pouquinho mais e, é claro, com foco nas dicas de prova. No inciso 30, nós temos proibição de diferença de salários, de exercícios de funções e de critérios de admissão. Preste bastante atenção no núcleo de proibições, diferenças de salário, de exercício de funções e também em relação aos critérios de admissão. E a primeira pegadinha de prova que você pode se deparar, e o examinador pode usar inclusive um termo técnico, são os pré-contratos. Ora, critérios de admissão. A pessoa não chegou a ser admitida. Não existe ainda o contrato de trabalho, mas não é ali uma oferta ao emprego, à vaga, para a respectiva função, e não pode constar ali nesses critérios de admissão algum tipo de proibição, algum tipo de discriminação. Então, fique atento. Pré-contrato está incluso no rol de discriminações proibidas, tá? Proibição de diferença de salário, exercício de funções e critérios de admissão. E nós vemos aqui alguns motivos, lembrando que o rol não é taxativo. O primeiro deles é o sexo. Ora, a nossa Constituição, como nós vimos no artigo 5º, inciso 1º, ela vai tratar homens e mulheres de forma igualitária, não é verdade? Lógico, considerando as suas desigualdades. Mas quando nós falamos em sexo, a CLT, lá no seu artigo 5, lá no seu artigo 461, salvo engano, também já trazia a discriminação entre o trabalho por motivo de sexo. Mas não é só o sexo masculino e feminino. Qualquer tipo de discriminação que envolva ali a opção sexual da pessoa, tá? Entenda isso como um rol mais extenso. Afinal de contas, a nossa Constituição proíbe qualquer tipo de discriminação e cada vez mais devemos interpretar o texto constitucional de acordo com a realidade de nossa sociedade. O segundo critério trazido aqui pelo texto constitucional é a idade. Ora, pode haver proibição, exercício de função ou critérios de admissão em relação à idade? Em regra, não. E por que eu falo em regra não? É óbvio que existem diversas atividades em que é necessário, muitas das vezes, um critério para a idade. A própria Constituição vai trazer critérios de idade para determinados cargos públicos. Veja a idade do vereador, a idade do governador, a idade mínima para presidente da República. Em termos práticos, quando falamos em proibição usando o critério da idade, comumente falamos do critério da idade máxima, tá? E sobre o critério da idade, para você que vai fazer uma prova de nível superior, é importante observar a súmula 683 do STF, que diz: o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, inciso 30 da Constituição,
quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Ou seja, o próprio STF vai dizer que pode haver um limite de idade, mas desde que seja justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Muito importante súmula para você que vai fazer uma prova de nível superior, para você que vai fazer uma prova em que é cobrado posicionamento jurisprudencial. Importante você lembrar dessa súmula quando estiver diante do artigo 7º, inciso 30. Para as carreiras policiais, há um entendimento jurisprudencial que para a polícia judiciária, a polícia investigativa, a PRF, não há limite de idade, ou seja, não há idade máxima para os seus respectivos cargos. Dica importante para você que vai fazer uma prova para a polícia judiciária, para a polícia investigativa, tá bom? Até mesmo porque nesse âmbito da polícia investigativa, a idade até, em alguns casos, não é regra, é claro, é só um exemplo simples aqui para entendermos, faz com que a pessoa mais velha tenha um raciocínio até mais apurado, muito melhor, mais perceptivo do que quem tem menos idade. Bom, seguindo aqui, outro critério seria a cor, lembrando que nós falamos lá no artigo 5º, inciso 41 e 42, que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. No inciso 42 diz: a prática do racismo constitui crime inafiançável, imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Se a sua prova cobra o artigo 5º, tem excelentes vídeos aqui no canal para te orientar e te dar dicas importantes. Fácil de entender esse critério, o critério da cor. É lógico, é claro, não pode haver discriminação em nenhum sentido em relação à nossa raça. Ou estado civil. Essa é fácil, não é verdade? Estado civil, casado, solteiro, divorciado, viúvo. Não pode haver nenhum tipo de discriminação com relação a esse critério. Isso era observado um tempo atrás em relação às mulheres casadas, pois eram muito mais propensas a terem filhos, tá? Não vou dizer que na prática não possamos ver hoje em dia algum tipo de discriminação nesse sentido, mas já não é tão observado. São as dicas do inciso 30. É o mais importante dos três. Lembrando que é muito importante gravar o texto constitucional, tá? No inciso 31, proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. É uma decorrência lógica do inciso 30. Lembrando, o rol do inciso 30, para fixar na sua memória, não é taxativo. Aqui no inciso 31, uma decorrência lógica do inciso 30. Isto porque não pode haver nenhum critério de discriminação no tocante a salário e a admissão dos trabalhadores com deficiência. E no inciso 32, proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre profissionais respectivos. Esse tem um complicador, pois é lógico que vai haver distinção entre os trabalhos. Isso é algo óbvio. Em uma empresa pode haver o gerente, pode haver o subgerente, pode haver o encarregado, pode haver o técnico, pode haver o assistente, enfim. Não é isso que trata o texto constitucional. O que o texto constitucional aqui proíbe é a discriminação, a distinção do ponto de vista horizontal. É o trabalho realizado entre pessoas de mesmo nível, que não pode ser distinguido, ou seja, não pode ser tratado de forma diferente quem exerce a mesma função. Grave isso, é a dica importante para a sua prova. Na próxima aula, vamos tratar do inciso 33, trabalho do menor, e também do inciso 34. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.